Oi, gente, então continuando aqui com a nossa série de tutoriais em PHP e MySQL, que enfoca aí a análise das atividades dos deputados, na Câmara dos Deputados. Dessa vez eu vou fazer aqui um tutorial sobre como analisar a presença dos deputados na Câmara, utilizando aí PHP e MySQL. Então a gente tem aqui o site da Câmara. Se a gente vem em transparência, por exemplo, eu venho aqui em a transparência na Câmara, eu posso escolher aqui embaixo, consulta de deputados, posso escolher um nome aqui, por exemplo, vamos ver aqui, o Popó, por exemplo. Se eu venho aqui, eu posso escolher pesquisar, informações completas, eu clico em pesquisar. A gente vê aqui que ele vai para uma URL aqui, que tem a URL, e um dos parâmetros é o ID, e tem esse número aqui. Aí aqui tem algumas informações do Popó. Se eu quero, por exemplo, ver presença em plenário, escolho esse botão aqui, presença em plenário, clique em pesquisar, a gente vê que a URL muda aqui, tá? E a gente vê aqui que tem alguns parâmetros aqui para essa URL. Então, se eu quero analisar, por exemplo, as atividades do Popó em 2012, eu posso colocar aqui do 1 de 2012 até 1 do 1 de 2013. Como todo mundo sabe, dia 1º é feriado, então não vai contar nada e isso vai listar apenas as atividades, as presenças do deputado no ano de 2012. E aqui embaixo dessa página, a gente tem aqui um número, tá? Que é, por exemplo, aqui é todos os dias das sessões, são 91 dias, e aqui total de dias com presença nas sessões deliberativas. O que eu quero analisar nesse tutorial é esse número aqui, 72,5%. Por que eu acho que esse número é importante? Porque eu não estou interessado nas ausências com justificativas, porque eu acho assim que quando o pessoal escolhe um deputado, a gente quer que ele vá lá e represente a gente na Câmara, e é importante ele ter presença. A ausência com justificativa não importa tanto. Então, nesse tutorial, a gente vai pegar esse número aqui, tá? De todos os deputados e jogar num banco de dados. Como que a gente vai fazer isso? Eu falei lá no outro tutorial, a gente vai fazer isso em vários passos, tá? Então, a gente vai começar pegando os dados de todos os deputados, de acordo com o web service que tem aqui, que está aberto para todos. Então, a gente vem aqui em dados abertos, tá? A transparência, dados abertos. Em dados abertos tem esse dados abertos legislativo. Essa página aqui a gente vem aqui em deputados e ele tem um web service aqui chamado de obter deputados, tá? Esse web service vai estar nessa URL aqui, que eu vou abrir aqui. E ele lista todos os deputados e para cada deputado ele mostra alguns dados, como o ID do parlamentar, que na verdade são esses dados aqui, ID, cadastro, IDE, cadastro, eu não sei porque eles colocaram IDE, mas matrícula, ID parlamentar, nome parlamentar, sexo, partido, gabinete e outras coisinhas mais. Esse arquivo XML ele lista todos os deputados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o PHP para importar esses dados para o MySQL. Para isso a gente tem que criar uma tabela. Eu já deixei aqui alguns arquivos prontos, eu vou passar para vocês isso. Então eu venho aqui, abro com o Notepad++ esse arquivo tabelas2. Esse arquivo aqui tem duas tabelas. Primeiro eu vou importar todos os deputados nessa tabela deputado. Depois eu vou mostrar como que a gente vai importar as presenças do deputado para essa tabela aqui de presenças, que tem o número da matrícula, que a gente tem essa chave aqui, matrícula, e a porcentagem, que é a porcentagem que ele teve de presença naquele ano. No caso da gente aqui, a gente vai fazer para 2012, tá? Então eu venho aqui, vou no phpMyAdmin, escolho aqui o banco de dados política, venho em SQL, vou fazer essa consulta para criar as duas tabelas. Criei as duas tabelas, agora o que eu preciso fazer é... Bom, vamos ver aqui, deputado, cota,
data, partido. Bom, então tá. Então, agora o que eu preciso fazer é importar esses dados, todos os deputados, os dados de todos os deputados no nosso banco de dados em MySQL. Para isso eu criei aqui um script import 2, tá? Que é só para dar uma continuidade. O que esse script faz? Ele consulta aquele arquivo XML do web service e vai importar os dados daquele arquivo para o nosso banco de dados. A gente vê aqui que eu estou usando cur porque parece que utilizando um get file contents não dá certo, porque a gente precisa então passar aí, simular dados aqui do nosso navegador. Então eu estou usando cur por causa disso. E aqui o que ele faz? Ele abre o arquivo XML e vai fazer o parser desse arquivo XML e vai pegar os dados daquele arquivo e vai inserir na tabela de deputados. Eu venho aqui, talvez eu vou cortar um pedaço aqui, porque isso aqui pode demorar um pouco. Então eu venho aqui em import 2, no prompt ele vai começar a importar. Aqui deu errado porque eu tenho que mudar aqui os dados do meu acesso ao MySQL, porque aqui no Windows a senha, o root sem senha, geralmente no champ, por padrão é isso. Então eu vou rodar novamente e agora ele vai importar esses dados aí para a gente. Lembrando que eu vou deixar esse arquivo disponível para todo mundo. Se eu venho aqui na minha tabela, a gente vê que ele já importou aqui os dados de todos os deputados. Então a gente vê aqui que ele tem vários números aqui para a gente. O ID do cadastro, matrícula e ID parlamentar. Então quando a gente vem aqui no site da Câmara e vem aqui a transparência na Câmara, e a gente, por exemplo, vai consultar aqui, vamos ver aqui quem que está. Eu vou listar aqui por nome parlamentar. Então primeiro é a Abelardo, eu vou ver se aqui é Abelardo Lupion. Então vamos lá. Tenho aqui Abelardo Lupion. Quando a gente vai em informações completas, a gente vê que a URL aqui fica um detalhe 73764. E a gente vê que, bom, nesse caso aqui Abelardo Lupion. A gente vê que é o ID de cadastro dele, tá? 73764. Que bate aqui em cima. Então, se a gente quisesse consultar essa página aqui com os detalhes de todos os deputados, a gente fazia um loop aí, a gente faria uma consulta no MySQL de todos os deputados e faria um loop apenas mudando aqui esse número que seria o ID cadastro. Mas eu não quero consultar essa página. O que eu quero, a gente pode ver aqui que tem várias informações. Eu poderia brincar aqui com todas essas páginas para tentar pegar os dados de todas essas páginas para todos os deputados. Mas o que eu quero é só, nesse tutorial aqui, mostrar como pegar a presença em plenário é esse aqui, de todos os deputados e importar para o banco de dados. A gente poderia fazer isso com qualquer uma das informações aqui, mas quando a gente clica aqui em presença em plenário e clica em pesquisar, a gente vê aqui que a URL muda um pouco, tá? E esse número de legislatura é igual para todos os deputados. Depois vocês podem testar isso, mas é 54. Esse número de matrícula é o que muda, tá? E esse daqui é a data de início, data de fim. O que a gente vai pôr é 1/1 de 2012 e 1/1 de 2013, que seria para pegar a presença em plenário em 2012. Se a gente vem aqui no nosso banco de dados, a gente vê que esse 440 está aqui e é a matrícula do deputado. Então, o que a gente precisa fazer é fazer uma consulta no MySQL para pegar a matrícula de todos os deputados, colocar no loop de for e carregar essa página para todos os deputados. E nessa página aqui embaixo, fazer o parser dela para pegar esse número aqui. Então, eu criei um script para isso, depois vocês podem
Bom, gente, o script não estava aqui, mas eu acabei de encontrar e coloquei ele aqui. É presença.php. Então, o que esse script faz? Ele vai consultar aqui o banco de dados para pegar a matrícula de todos os deputados. O número da matrícula de todos os deputados aqui no nosso banco de dados. A gente acabou de importar esses dados dos deputados. Tendo esse número da matrícula de todos os deputados, a gente vai colocar aqui num loop, tá? E esse loop, o que ele vai fazer? Ele vai carregar essa página aqui, mudando apenas esse parâmetro de matrícula. Para qual período? De 1/1 de 2012 a 1/1 de 2013. Para a gente quer saber a presença dos deputados em 2012. Tá? Ele carregou essa página. O que eu vou utilizar aqui? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um parser dessa página em HTML. Existe uma biblioteca em HTML chamada... para fazer o parser de HTML usando PHP, essa biblioteca é Simple HTML DOM, então a gente consegue aí pegar dados de páginas em HTML, utilizando PHP como se a gente estivesse utilizando jQuery em JavaScript. Então a gente pode ver aqui embaixo que eu faço um HTML find tabela 2. Por que tabela 2? Se a gente analisar o código dessa página em HTML, se eu venho aqui nessa tabela aqui de baixo, a gente vê que o ID dessa tabela é tabela 2. Essa tabela aqui de cima é tabela 1 e aqui é tabela 2. Então a gente sabe que nessa segunda tag tr aqui desse elemento tr, existe os dados sobre as presenças nas sessões deliberativas. E a gente sabe que dentro dessa tr, a terceira TD é a porcentagem que a gente quer, o número que a gente quer. Então, o que eu fiz aqui no meu código? Eu peguei a tabela 2, tá? A segunda TR. Então, aqui eu coloquei esse número 1, porque na tabela, aqui nessa biblioteca, o segundo elemento o TR seria 1, porque eles começam a contar do 0. Então, fica 0, 1. Então, seria o segundo elemento TR. E eu quero pegar o terceiro elemento TD. Como ele começa a contar do 0, então seria 0, 1, 2. Então o terceiro elemento é o 2 aqui. Tá? Então eu peguei aqui esse terceiro elemento TD, que é o dado que está aqui. Então eu tenho esse dado utilizando essa biblioteca aqui, que eu falei para vocês, Simple HTML DOM. Peguei o dado desse elemento aqui HTML. Esse dado aqui, ele está dentro de uma variável chamada plainText, tá? Então aqui o que eu faço? Eu pego esse valor e faço uns replace. Então eu quero tirar esse sinal aqui de porcentagem do valor aqui e quero substituir essa vírgula por um ponto, que depois vocês vão ver que é para importar para o banco de dados, no caso um float. E eu vou tirar então os espaços e as tabs que estão aqui no código HTML. Porque se a gente vem aqui em View Page Source, a gente põe aqui 84, alguma coisa, a gente vê que esse dado aqui não vem bonitinho, ele às vezes tem alguns espaços aqui e algumas tabs. Aqui então a gente precisa limpar esse número aqui no nosso código PHP. Peguei esse valor, faço uma query de insert. Então eu insiro esse valor no banco de dados e basicamente é isso o código. Fecha a conexão e se eu rodar esse script, então o script vai começar a importar todos os dados de todos os deputados, que ele vai então carregar essa página aqui várias vezes, mudando essa URL. Então se eu ponho aqui um número, por exemplo, 661, na matrícula, a gente vê que tem alguns números que não existem. Deixa eu ver se o 66 existe. Ele existe. Então, ele só vai ficar mudando esse número aqui da matrícula. Tá? E vai carregar essa página e vai importar. Então, o que eu faço? Presença.php aqui. Esse script vai demorar para carregar. Mais uma vez, aquele problema aqui da conexão do MySQL. Eu preciso mudar aqui os dados de conexão. Então,
Agora, esse script ele vai demorar um pouco para carregar, porque são mais de 500 páginas que ele precisa carregar e fazer o parser dessa página e importar para o banco de dados. Então aqui eu estou listando aqui os números que eu peguei, só para teste, e eu vou pausar esse vídeo aqui, e quando terminar eu volto para mostrar para vocês algumas coisas. Bom, gente, o script terminou a importação aqui da presença de todos os deputados no ano de 2012. Lembrando que às vezes aparecem esses sinais aqui, significa que o deputado não exerceu em 2012. Isso acontece quando, por exemplo, o deputado assumiu em 2013, porque o deputado que foi eleito largou o cargo em 2012 e aí tem o suplente que assume. Então, tendo esse dado agora, a gente consegue fazer aqui algumas consultas. Por exemplo, eu coloquei aqui uns exemplos de consultas. Consultas 2.sql, a gente pode listar os deputados ordenando com menos presença para os com mais presença. Então a gente pode ver aqui quais são os deputados que mais faltaram em 2012. Então a gente tem aqui, por exemplo, esses deputados aqui. A gente vê que tem deputado que tem presença aí menor do que 50% em assembleia. Eles geralmente têm bastante justificativa, mas o que a gente está interessado aqui é no número da porcentagem aqui da presença em assembleia. Tá? Então aqui são os números aqui. Não significa apenas que eles não estavam lá para votar ou para ouvir o que eles tinham para falar, não tenho certeza. Mas essa é a porcentagem aqui. Tá? E a gente pode também analisar, fazer uma média aí por partido. Então a gente pode, por exemplo, identificar aqui quais partidos que na média faltam mais, ou a presença aí média de todos os partidos. A gente pode ordenar aí do com menos presença para o com mais presença. Então a gente pode ver aqui que o PRTB tem 61,5% de presença. Depois PT do B, 100 partidos, PEN, PC do B. Então a gente tem aí vários partidos que na média tem menos de 90% de presença. Aliás, tem poucos partidos com mais de 90% de presença. Aí o pessoal pode estar vendo aqui que o PSL é um partido com bastante presença. Porém, como eu mostrei no outro tutorial, deixa eu só colocar aqui, eu vou dividir essa tela aqui certinho, que é para poder ficar fácil da gente fazer um negócio aqui, que eu estou planejando. Infelizmente, caramba, travou aqui o meu Firefox. Bom, vamos ver se eu consigo voltar aqui. A gente pode utilizar a consulta anterior, política 1, tem aqui umas consultas, e a gente pode ver o gasto médio por parlamentar, por partido, né? Então tem essa carry aqui, e a gente pode analisar com esses dados de presença em partido. Então a gente pode fazer isso aqui. Vem aqui, faço essa consulta e depois a gente pode comparar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo dividir aqui a tela, mas eu posso. Foi aqui. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui a tela. Tô tendo problema, mas aqui eu acho que já dá para perceber já a ideia. Então a gente tem aqui o PRTB, tá? Que é o partido que menos tem presença na média dos deputados e o partido que mais gasta. A gente tem o PSL, que a gente viu lá, que é o partido que na média tem mais presença, mas é o segundo partido que mais gasta por parlamentar, aí na média. Tá? Depois a gente vê aqui que o PCdoB e o PT do B, eles são partidos com baixa presença e com gasto também bastante elevado por parlamentar por ano. Lembrando que eu estou falando das cotas.
parlamentares. Então a gente vê que na média aqui todos esses partidos gastam mais de 300 mil por ano em cotas parlamentares e tem uma presença baixa. Então qual que é a ideia aqui que a gente dá para fazer? A gente pode ver assim que dá para, por exemplo, cruzar algumas informações e atribuir uma nota aí baseando-se nessas informações, por exemplo, de gasto com cotas e de presença em plenário. Isso tanto por partido em geral como para cada parlamentar. Então, fica aí uma ideia para um próximo tutorial, que é começar a cruzar essas informações e atribuir uma nota para cada característica, aí dando um peso, e a gente poderia, por exemplo, criar aí um deputado score, partido score, coisa assim. Então, fica aí uma ideia para um próximo tutorial. Quem gostou pode comentar alguma coisa. E é isso aí, pessoal. Espero que agora vocês comecem a brincar. Lembrando que essa ideia aí de fazer parser do HTML vale para qualquer página que existe na web. E a gente pode pegar ali a URL e trabalhar em cima da URL e fazer o parser disso. Então isso é um método que vale para tem várias aplicações aí. E é isso aí, pessoal. Até o próximo tutorial.